Gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no nosso primeiro culto do ano. É muito gratificante ver o que Deus pôde fazer na nossa vida durante o ano que se passou e temos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 1. A gente vai ler do versículo 20 até o versículo 30. A palavra de Deus diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário que eu permaneça com vocês. É mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço por seu auxílio, Senhor. Deus, eu sou alguém fraco, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso, Senhor. Mas Deus, obrigado porque o Senhor dessa mensagem é muito maior do que eu, Senhor. Deus, ao olhar para Ele, eu tenho certeza de que a eficácia desta mensagem não está em mim, mas no Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem do Teu Evangelho. A mensagem que salva, Senhor, não pessoas justas, pessoas boas, mas pessoas horríveis, Pai. Pessoas cheias de erros, falhas e defeitos, Senhor. Obrigado por Cristo, Senhor. Que hoje, Senhor, saiamos daqui não os mesmos, Senhor. Não da mesma forma, Senhor, mas mude a nossa postura. Nos torne pessoas que amam mais ao nosso Salvador, Senhor. Deus, no nome de Jesus, que esta mensagem seja como flecha aos nossos corações, Senhor. Deus, tire o meu nervosismo, Pai, a minha vergonha, Pai, e faça, Senhor, que essa mensagem também destrua o meu coração, Senhor, assim como eu espero que seja com os meus irmãos. Que juntos, Pai, compartilhemos da glória desta mensagem que é Cristo Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus, amém. Na ocasião em que esta carta foi escrita, o apóstolo Paulo tinha muitos motivos, poderia arranjar muitos motivos para estar insatisfeito com a sua vida. Prisioneiro político, provavelmente em Roma, acusado de pregar o Evangelho, por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Como nós vamos observar depois, de forma mais clara, nos versos 20 a 24, ele encontra-se entre duas possibilidades: aguarda a sua sentença de morte ou a sua libertação para continuar a exercer o ministério. Mas o fato que mais chama a atenção aqui é que, diferente de outras cartas, a carta aos Filipenses não traz em seu conteúdo, não procura corrigir ensinamentos distorcidos, nem muito menos repreender maus comportamentos. Contudo, encorajar. E talvez isso cause certa confusão em nossa cabeça ao olharmos a situação de Paulo. Paulo é quem sofre em momentos de crise. Paulo é quem vive diante das incertezas do futuro.
Paulo é quem precisa de encorajamento. E sem dúvidas, ele precisa de encorajamento. Ele não é de ferro, mas isso não o torna insatisfeito ou inseguro diante das circunstâncias. Ele se mantém firme e alegre, não por sua posição ou por seus feitos. Não é Paulo, mas é Cristo. Não é à toa que o mesmo declarou em Gálatas: fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, quem vive é Cristo. Este é o seu grito de guerra. E a partir das declarações que ele vai dar no texto, a partir do que nós vamos estudar, nós vamos ver que toda a vida de Paulo, o seu referencial, as suas motivações, a sua alegria, não giram em torno dele mesmo, não gira em torno de outras pessoas, momentos, circunstâncias, não, mas gira em torno do supremo e glorioso tesouro da mensagem do Evangelho, que é Cristo. Cristo motiva Paulo, Cristo é quem alegra Paulo, e é Cristo quem dá sentido a Paulo para continuar a viver, inclusive em momentos como esse. Cristo é o supremo e glorioso tesouro da mensagem do Evangelho. E nós vamos ver isso através de 3 afirmações do apóstolo Paulo ao longo do texto. E eu queria ir com vocês para a primeira afirmação. Cristo é mais valioso do que a própria vida. E eu queria ler com vocês mais uma vez os versos 20 a 23. Ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. A partir daqui, uma coisa que a gente tem que ter certeza é que nenhuma das palavras de Paulo contém 1% sequer de dúvida. Ele está tomado de convicção do que Cristo representa para ele. Cristo era, sem dúvida alguma, muito mais valioso do que ele ou a sua própria vida. E ele inicia o verso 20 com uma expressão que mostra confiança diante do futuro, mesmo em meio às provas, às dificuldades que estão por vir. Na minha versão diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Em outras, é assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança. Essa expressão corresponde a uma atitude positiva para com o futuro. Paulo está pensando no positivo. Ela implica em esticar a cabeça para frente, ignorando os demais interesses, senão o verdadeiro interesse. E eu e você sabemos que o verdadeiro interesse de Paulo era Cristo e a sua glória. Paulo não tem nenhum outro interesse que lhe fascine, que lhe encante, que lhe desperte a atenção, senão a beleza e a honra do Filho de Deus. E as suas motivações giram todas em torno dele. E ao nós prosseguirmos no verso 20, nós enxergamos isso de forma clara. Ele está determinado a cumprir com seu objetivo principal, que é glorificar a Cristo. Ele diz: Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O pastor Matt Chandler, ele nos ajuda a entender melhor o que Paulo quer dizer. Ele diz que na economia espiritual de Paulo, Deus e o seu evangelho eram muito mais importantes do que ele ou seu bem-estar. Cristo de tal modo o cativou, que se tornou tudo para ele. Percebam, é muito interessante que Paulo se encontra confiante, porém indiferente com ele mesmo. Indiferente. E isso não é ruim. Por quê? Pelo fato de que não é Paulo, é Cristo. O mesmo declarou: Cristo vive em mim. E se isso é uma verdade para Paulo e para nós, as nossas prioridades não são mais nossas, mas são as de Cristo. Paulo não tem em mente o seu bem-estar, a sua glória, mas a glória de Cristo. E toda essa reviravolta que o Evangelho promove no meu e no seu coração
nascem da beleza, do encanto, do fascínio que há na pessoa de Jesus Cristo. As pessoas, a própria Escritura diz que é loucura, a mensagem da cruz é loucura para os que creem. Paulo nos mostra que insistir em viver para si que é loucura. Ao colocarmos os nossos olhos em Jesus Cristo, ao nos depararmos com a sua beleza e com a sua glória, um homem não é capaz de dizer que é digno, que os seus esforços, que a sua respiração gira em torno dele mesmo. Isso sim é loucura. Jesus Cristo é belo. Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O fato é que, apesar de estar preso, apesar de não saber o que vai lhe acontecer diante das possibilidades, ele sabia: eu tenho um compromisso de honrar ao Filho de Deus em qualquer ocasião da minha vida. Se eu estiver na melhor, Jesus Cristo será glorificado através da minha vida. Se eu estiver prestes a morrer, Jesus Cristo será glorificado através de minha vida. Ele é mais valioso do que eu. E tomado por essa convicção, ele faz uma das mais belas declarações da Escritura. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Viver é para Cristo e o morrer é lucro. John Piper, ele explica, foi a melhor explicação que eu encontrei sobre isso. Ele diz: tanto a vida quanto a morte exaltam a Cristo quando são fruto de uma experiência interna no seu coração de reputar a Cristo como lucro. Viver é Cristo porque Cristo é lucro. Morrer é lucro porque Cristo é lucro. Viver é Cristo porque, na lógica do Evangelho, não há alternativa alguma que chegue perto dele. As demais opções não são opção alguma. O sexo, a riqueza, fama, a religião são lixo diante de Cristo. O próprio declara: pois considero como refúgio, esterco, todas as coisas diante do sublime conhecimento da pessoa de Cristo. Não há nada mais belo que possa satisfazer mais os nossos corações e trazer sentido à nossa existência, senão viver para Cristo. O morrer é lucro, quando Jesus Cristo é muito mais precioso do que a minha ou a sua própria vida. O morrer é lucro, não em primeiro lugar. Pensem sobre isso. O morrer é lucro não porque em primeiro lugar nossos sofrimentos cessarão, não porque em primeiro lugar eu terei bem-estar finalmente, mas porque em primeiro lugar, quando morrermos, estaremos ligados ao nosso amado para sempre, por causa do que ele fez por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, como foi cantado, recebendo sobre si a ira do Deus Santo. Por causa dele nós temos esperança, vida eterna com Deus. Dwight Moody, um grande pregador, uma vez brincando disse, e essa passagem, essa frase dele, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Ele diz: um dia vocês ouvirão que D.L. Moody morreu. Não acreditem em nenhuma palavra. Nesse momento eu estarei mais vivo do que nunca. Meu irmão, a morte não é o fim, é a chegada ao lar. E não é só a chegada ao lar, é o encontro com aquele que trouxe sentido à nossa existência, que carregou o nosso fardo na cruz do Calvário e nos salvou para a glória do seu nome, a alegria do nosso coração. Meu irmão, morrer é lucro por causa de Jesus Cristo. Viver é Cristo porque Cristo é lucro. Se você insistir em viver para qualquer outra coisa senão Cristo, você vai estar desperdiçando a sua vida, você vai ser um tolo. Mas quando olhamos para Jesus Cristo, a sua beleza, a sua glória não deixam dúvidas aos nossos olhos. Cristo é lucro. Cristo é lucro.
Por causa de Cristo, meus irmãos, temos muito mais motivos para estar felizes do que alegres. Felizes do que tristes. Por causa de Cristo, estaremos eternamente com Ele na glória nos céus. Lembrem-se disso. Cristo é lucro. Amém? E no PG, não sei se todo mundo foi, mas falaram sobre resoluções, sobre estabelecer prioridades. E eu acho importante, no primeiro culto do ano, nós estabelecermos prioridades. E termos como exemplo a atitude de Paulo. Paulo foi alguém que renunciou a si mesmo, renunciou aos seus títulos, à sua posição, à sua vida, por amor a Cristo. Mas por reconhecer que Jesus Cristo, a sua glória, o seu evangelho eram muito mais valiosos do que ele ou a sua própria vida. Eu queria trazer duas aplicações para a gente. E a primeira gira em torno do que Paulo diz no versículo 21. Viver é Cristo. A primeira lição é que eu e você devemos nos concentrar a minha e a sua vida nele. Quando você parou para pensar nos seus planos para 2017, a estabelecer as suas prioridades, o que você faria, o que você deseja fazer, as metas que você pretende alcançar, objetivos a serem traçados, a honra de Cristo, onde esteve a honra de Cristo? Nós pensamos, em 2017 eu vou fazer o Enem, eu preciso passar para a medicina. Ou, eu vou passar para a medicina para a glória de Deus. Concurso, eu preciso fazer esse concurso, para o meu bem-estar, enfim, N opções. Ou eu pensei, eu vou fazer esse concurso em primeiro lugar para a glória de Cristo. Não que essas coisas sejam ruins em si mesmas, mas a questão é que se Cristo Jesus não for o referencial de nossas vidas, essas coisas perdem sentido. Elas não vão nos satisfazer, mas por causa de Jesus Cristo, essas coisas trazem sentido em si mesmas. O fato é que a partir do momento em que a nossa vida, o referencial de nossa vida não for Cristo, que estabelecemos as nossas metas em função de outras coisas, de nossas forças, da nossa capacidade de conquistar isso ou aquilo, nós estaremos contrariando o sentido de nossa existência. Você não será feliz. Você não será feliz se você passar no vestibular esse ano. Só se você passar. Você não será feliz se você for aprovado no concurso que você tanto quer. Se você arranjar aquela pessoa que tanto ama, não. Mas é Cristo que traz sentido a todas essas coisas. É Jesus Cristo que nos dá prazer em fazer essas coisas. Tente fazer uma coisa por você mesmo, para você, e veja se você consegue fazer tão bem assim. Eu sou assim. Vou fazer alguma coisa para mim e para os outros, mas fazer para a glória de Cristo é outra coisa. De forma bem simples. Não estabeleça metas que não girem em torno da pessoa de Jesus Cristo. Isso é ruim para você. Isso é ruim para mim. Todas as coisas perdem sentido. O viver é Cristo. Segunda lição. Quando Jesus Cristo se torna tão precioso que renunciamos ao pecado. Quando eu cheguei eu estava mal. Conversei com o Antônio, conversei com o Vinícius. E eles disseram: João, meu irmão, a vitória não está em suas mãos, meu irmão. A vitória sobre o pecado não depende de suas forças, mas já foi vencida na cruz do Calvário. E muitas vezes nós nos esquecemos disso.
Meu irmão, em 2017, eu e você devemos combater aqueles pecados os quais nos sentimos derrotados, nos sentimos desprezíveis. Em 2017, esteja disposto a lutar contra o seu pecado, a fazer guerra contra aquilo que pregou o seu amado no madeiro. Meus irmãos, a verdade é que o cristão, eu mesmo, quando eu vacilo em uma coisa, que eu venho vacilando, meus irmãos, eu me sinto destruído. E eu creio que vocês também se sentem assim. Não desprezem o que Jesus Cristo nos concedeu na cruz. Jesus Cristo não nos deu um prazer ilusório. Ele não morreu para que pensássemos: ah não, somente quando eu estiver na glória, somente quando eu estiver com Ele, eu sentirei prazer, eu serei feliz, eu serei satisfeito. Não. Mas Cristo morreu para que começássemos a viver aqui com os nossos olhos nele, por causa dele e por meio dele. E isso traz satisfação ao nosso coração. Meus irmãos, os nossos pecados, nós pensamos que eles nos satisfazem, mas são ilusões. Estão nos levando para o calabouço. A intenção deles é nos destruir. E nós nos esquecemos disso. Jesus Cristo morreu para não nos dar um prazer momentâneo, não são 5, 10, 20 horas, é eterno. Eternamente seremos satisfeitos por causa de Cristo. Como podemos nos sentir atraídos pelo pecado? Mas ao mesmo tempo que devemos lutar, devemos nos lembrar que a batalha já foi vencida na cruz do Calvário. Jesus Cristo venceu. E como diz a palavra de Deus, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa esperança não deve girar em torno de nós mesmos. A nossa luta não gira em torno de nós mesmos, mas de Jesus Cristo. O morrer é lucro. O morrer é lucro quando a nossa oração é a mesma de Jonathan Edwards. Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. Cristo é lucro, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus Cristo é muito precioso. O que torna o céu valioso, o que torna a eternidade valiosa, como eu disse, não é em primeiro lugar o nosso bem-estar, não é a nossa posição, não, mas é quem estará lá, é quem é o Senhor do céu, quem é soberano sobre o estado de glória em que viveremos, o estado de paz que é Jesus Cristo. Como uma vez alguém disse, um homem sábio disse, que também seja o nosso pensamento, que vivemos dessa forma, que essa seja a nossa postura. Se Cristo não estivesse no céu, se Jesus Cristo não estiver no céu, lá seria o inferno, porque para mim, o que importa é que Cristo estará lá. Meus irmãos, o céu vai ser glorioso por causa de Jesus Cristo. É Cristo quem torna o céu glorioso. E meus irmãos, se você não tem saudade de casa, se você não tem saudade daquele que verdadeiramente lhe ama, perfeitamente lhe ama, clame a Deus hoje em oração. Vamos clamar juntos, pois o cristão sim sente saudade de casa, e principalmente sente sim saudade do seu amado. Amém? Do versículo 24 ao 26, nós vemos que Paulo deixa claro que Cristo é a prioridade da igreja. Diz assim: contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença
outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Aqui, vocês perceberam, eu interrompi uma oração, mas é importante nós começarmos do versículo 24. No versículo anterior, Paulo fala sobre o seu desejo ardente de estar com Jesus Cristo, mas o contudo entra em cena. Por acaso ele muda de ideia? Impossível. O fato é que as motivações de Paulo giram em torno da pessoa de Cristo da mesma forma. E no versículo 24, ele nos apresenta uma conclusão que não foge disso. Embora ele tenha muito desejo, ele tenha grande expectativa de estar com o Filho de Deus, Paulo nos mostra, através de sua atitude aqui para com os irmãos, que amar a Cristo, que glorificar a Cristo implica também em amar a igreja, ao apontá-la para Ele. O apóstolo compreende que era necessário permanecer vivo, não por ele mesmo, mas como diz no versículo 12, pela expansão do Evangelho. E no versículo 25, pela alegria e progresso na fé dos filipenses. Um comentarista, observando a passagem, ele diz: Paulo era um homem e tanto. Ele se dispunha a adiar a sua ida para o céu, para ajudar os cristãos a crescerem. Percebam que não há soberba alguma na fala de Paulo. Ele não procura demonstrar que tem o controle sobre a sua vida, que ele sim pode adiar a sua ida para o céu, não. Mas essa é uma atitude, uma postura que nos mostra uma profunda experiência do Evangelho aplicada ao coração do homem. O fato é que ele nos traz à memória a importância que o próprio Senhor da igreja deu para a edificação da mesma. E no Evangelho de João, no capítulo 13, dos versos 34 e 35, ele nos fala como deve proceder essa edificação. Eu acredito que muitos conhecem essa passagem. Ele diz assim: meus filhinhos, um novo mandamento lhes dou, é 34, 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amor. A igreja há de prosperar espiritualmente, tendo como exemplo a Cristo e o seu amor. Afinal de contas, nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. E em Efésios, do 5:25 em diante, Paulo fala acerca deste amor. Ele diz: Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela, para que no fim das contas ela, a sua noiva, fosse apresentada diante dele como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo tinha sim em mente a sua igreja. Ele derramou o seu sangue para que ela tivesse vida e desfrutasse de todos os benefícios de sua obra. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Como cristãos, levando em conta o que o Paulo disse em Gálatas, essa não deveria ser a nossa atitude também? Ela nos leva a refletir acerca da nossa postura aqui. Qual tem sido a nossa intenção? Nós temos mais interesses em receber, em ser servido, ou de compartilharmos juntos do supremo e glorioso tesouro da mensagem do Evangelho, que é Cristo? As suas intenções neste lugar, os momentos que passamos aqui, sejam em culto, em brincadeira, giram em torno da pessoa de Jesus Cristo. Essa era a intenção de Paulo: compartilhar do Evangelho, progredir em alegria e graça por causa de Jesus Cristo. E no versículo 26, ele diz como deve ser a nossa postura, a postura do cristão neste meio, enquanto igreja.
Ele diz que o cristão não é alguém de mãos estendidas, alguém que só tem interesse de receber, mas alguém disposto a segurar na mão de outra, por reconhecerem mesmo os objetivos. Percebam que a atitude de Paulo aqui, ao dizer que ele há de continuar com os irmãos, de permanecer para o seu progresso e alegria na fé, ele não se coloca como indispensável. Vocês precisam de mim, porque se eu não estiver, vocês não crescerão. Pelo contrário, ele se diz disposto, ele se diz contente em participar, a compartilhar do crescimento. Na verdade, de que não há nada que possa nos alegrar, não há nada que possa satisfazer o nosso coração e trazer sentido a esta reunião, senão Cristo. No dia que Jesus Cristo deixar de ser a prioridade, o referencial desta reunião, nós estaremos falhando feio quanto ao nosso objetivo. No dia que eu e você estivermos aqui e pensar, eu vou para a igreja hoje, e não for por causa de Cristo, estamos falhando. São erros graves. Jesus Cristo é sim a prioridade da igreja. E se fugimos disso, pecamos contra Ele. Afinal de contas, Ele morreu na cruz do Calvário, não para que a igreja determinasse por si só o que deveria e o que não deveria fazer, mas para que tudo o que a igreja fizesse fosse para a honra e para a glória de Jesus Cristo, aquele que comprou a igreja com seu sangue. Qual a grande lição que a gente podia tirar? A primeira lição é que, isso inclusive já foi comentado entre a gente, é que a gente tem que honrá-lo. Nós devemos honrá-lo em nossos cultos. Ah, você está dizendo que eu não honro? Não. Eu estou dizendo que a gente deve levar isso mais a sério. Por quê? Pensem assim: se eu e você estivéssemos diante de uma autoridade muito importante, Michel Temer, Donald Trump, enfim, como você se comportaria? Não sei como os mais insanos, mas as pessoas normais se comportariam com o mínimo de decência. Pensem nisso, acerca do Rei da Glória. Ah, mas ele não está aqui. Sim, ele está. Visivelmente ele não está, mas ele nos prometeu que estaria conosco. E quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente sim. Por que às vezes nós não honramos o culto como deveríamos? Por que tanta brincadeira, se estamos aqui não por nós, mas por causa dele? E quando eu falo essas coisas, eu não digo que eu também não erro quanto a isso, não. Somos todos nós. Nós somos um corpo. E quando um falha, o corpo falha. Que em 2017, gente, a gente possa trabalhar quanto a isso. Clamar a Deus para que os nossos olhos sejam voltados para a sua importância, para a sua honra, para a sua autoridade em nossas vidas. Que Deus nos devolva o temor que um dia tivemos. O temor de nossa conversão, o temor de sua presença, o tremor diante de sua palavra, o tremor diante do seu culto. Isso é muito importante. Claro, a gente tem que ter momentos de descontração, sim, são importantes. Mas o culto é a nossa prioridade. Amém? E outra muito importante é que nós devemos amar, cuidar e suportar um ao outro e perdoar. Amar, cuidar e perdoar. Eu não sei como é todo mundo, mas com os bichos nós temos uma espécie de esquema assim, que a gente se reúne e nós falamos das nossas dificuldades. Eu estou passando por isso, eu tenho enfrentado esse pecado, isso tem me entristecido, eu estou alegre. E isso me torna alguém muito feliz, porque
Esse é o verdadeiro sentido de igreja. A gente não foi feito para só amar um ao outro, a cuidar só aqui, só quando estivermos aqui, quando acabar o culto. Não, mas em todo o tempo. Em compartilhar dos nossos pecados. E principalmente ao ouvirmos de novo a mensagem do Evangelho. Quantas vezes os meus amigos não pregaram para mim o Evangelho? Quantas vezes também, graças a Deus, eu tive a oportunidade de pregar? É isso que a igreja significa. Amar um ao outro, deixando de lado as diferenças. Existem muitos fatores que podem nos separar, mas existe um fator que nos liga eternamente. E a nossa amizade, as nossas conversas, tudo deve girar em torno de sua pessoa. O cuidado que nós devemos ter um com o outro. Essa semana você se dedicou à oração pelos seus irmãos? Você só orou pelos seus melhores amigos, por aqueles a quem que você tem mais proximidade? Ou você se lembrou daqueles mais distantes, que talvez passem por problemas você não saiba, que talvez precisem de você? Eu proponho que nós oremos mais um pelo outro. Nós precisamos orar. Uma igreja que não ora, não glorifica Cristo adequadamente. Uma igreja que não cuida de seus irmãos, um cristão que não ama o outro, que não se preocupa, que não tem o interesse de orar por ele, de amá-lo, de perdoá-lo principalmente. Paulo em Colossenses, ele diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso é igreja. Cristo é o referencial em todas as nossas ações, inclusive nisso. Meus irmãos, a gente precisa caminhar junto. A gente precisa caminhar junto, compartilhar de nossas fraquezas. A gente não queira posar de forte, de super-homem, porque nós não somos. Precisamos de auxílio. Precisamos de pessoas ao nosso lado na caminhada. E por causa de Cristo temos essas pessoas. Que nós venhamos a dar mais valor à comunidade, a palavra comunidade. Nós não existimos para ficar sozinhos, dispersos, mas para caminharmos juntos. Amém? E por fim, nos versículos 27 a 30, nós vemos que Cristo é a nossa satisfação em meio ao sofrimento. Ele diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, porque assim, quer eu vá e os veja, que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. No versículo 27, Paulo volta a nos transmitir não só a importância da comunidade, mas ele ressalta acerca da nossa identidade. A nossa identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus. O fato é que, por estarmos em Cristo, a nossa cidadania é alterada. Não digo que você não é cidadão de João Pessoa, que não é brasileiro, mas muito melhor. Você é um cidadão celestial por causa de Cristo. E essa cidadania traz muitas implicações na sua vida. Paulo nos convida, nos exorta a exercermos esta cidadania de maneira digna do Evangelho. Por acaso ele nos chama a abraçarmos as obras, a buscarmos conquistar esta cidadania? De forma alguma. Ele diz: vivam de maneira digna do Evangelho, pois vocês já a possuem.
de maneira bem simples, esta exortação de Paulo implica em vivam em testemunho. Lembrem-se de quem vocês são, do que Cristo é em sua vida, e vivam em função disso. Os seus nomes foram escritos no livro da vida. Portanto, vivam em função disso, testemunhem, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. E o que é mais interessante é como ele antecipa essa exortação. Ele diz: não importa o que aconteça, vivam de forma coerente com o Evangelho, não só em meio a 1000 maravilhas, mas quando a dificuldade e o sofrimento batem à porta. E como nós faremos isso? O apóstolo nos diz: juntos, firmes num só Espírito e lutando pela fé evangélica. São muitas coisas, mas quando nós analisamos essa passagem, de fato, versículo 28, todas essas exortações, lute pela fé, esteja firme num só Espírito, elas não deixam de girar em nenhum momento em torno da pessoa de Cristo. Jesus Cristo não deixa de ser o referencial em momento algum para Paulo. E como isso vai acontecer? Como estarei firme? E em que espírito? Como é que eu vou lutar? Ele nos explica. Quando nós depositamos a nossa esperança, as nossas expectativas, a nossa coragem, a nossa fé não em nós, não em outras pessoas, mas em Cristo. Como nós ficaremos firmes? Por acaso é pelas minhas forças? É pelo que eu posso fazer? Não. Pelo meu espírito, mas firmes no espírito daquele que sim pode nos sustentar no espírito de Cristo. Por que lutaremos pela fé evangélica? Por minha causa, por causa dele. Lutaremos pela fé evangélica por causa de Cristo. Jesus Cristo é a nossa motivação. Jesus Cristo é a razão pela qual lutaremos, a causa pela qual fomos salvos, através da qual encontramos quem nós somos, a nossa identidade, e pela qual continuaremos. Jesus Cristo sim pode nos sustentar, não importa o que aconteça. Jesus Cristo vai sim nos sustentar, não por nossas forças, mas porque Ele é, por quem Ele é. E Ele diz: não se intimidem. Não se intimidem. Se para os outros isso é sinal de destruição, para vocês é sinal de salvação da parte de Deus. Se você, cristão, você tem consciência de que a recompensa no céu supera em muito tudo aquilo que o mundo nos oferece, todo o prazer, a comodidade, o conforto, por que nós vamos temer? Por que a necessidade de tremer diante dos homens? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos garantiu eterno conforto, eterna satisfação e comodidade em sua presença. Você não deve temer não porque você é bom, mas porque a sua segurança está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é sim quem traz segurança, que nos torna confortáveis em meio ao nosso pecado e em meio às várias aflições que sofremos aqui, em meio às dificuldades, em meio às provas, em meio ao sofrimento. Jesus Cristo é quem nos sustenta e continuará a nos sustentar. Cristo é lucro. Cristo é lucro, e é isso que Paulo vem declarando em todas as suas palavras. E ele diz no verso 29: porque a vocês foi dado não só o privilégio de crer, mas de sofrer por Ele. Meu irmão, porque eu e você abraçamos tão facilmente as bênçãos e chutamos o sofrimento, se ele é um privilégio. Nós não estamos convencidos
do valor e da preciosidade que há nessa mensagem? Resta alguma dúvida no meu e no seu coração? O problema é que nós olhamos para o sofrimento como sacrifício, mas na verdade ele é privilégio. Por quê? Porque Cristo é lucro. Porque Cristo é muito mais valioso do que a minha ou a sua própria vida. Abraçamos tão facilmente todo o conforto, toda a comodidade, mas chutamos o sofrimento. Esta expressão é a consequência de alguém totalmente convencido do valor de Jesus Cristo. E a minha oração nessa noite é que eu e você não fechemos os nossos olhos para o seu sacrifício na cruz do Calvário. Não fechem os seus olhos para o seu corpo violentado no madeiro. Vocês são capazes de ouvir os gritos de agonia do Cordeiro. Ele se entregou aos cravos e não falou uma palavra sequer, mas antes se portou como disposto a beber todo o cálice da ira de Deus por amor de nós. Derramou sua vida para que eu e você a tivéssemos. Meus irmãos, não ignorem essa realidade. Porque quando temos consciência disso, sim, sofrer é um privilégio. Se Cristo não for lucro, sofrer jamais vai ser um privilégio. Meus irmãos, clame a Deus por isso. Clamemos juntos. Cristo é lucro na bonança, Cristo é lucro no sofrimento. Cristo é lucro no muito e no pouco. Cristo é lucro. Que Deus tire toda e qualquer dúvida do nosso coração a respeito disso. Jesus Cristo é o que há de mais belo, como foi cantado. Não há nada que se compare à sua beleza, à sua glória. Qual a grande lição que a gente pode tirar? Em 2017, estejamos dispostos a sofrer sim pelo Evangelho, por Cristo. Não necessariamente vão atrás de você com um pedaço de pau, mas se forem, você estaria disposto? Você encararia como privilégio? Você abriria sua boca e soltaria milhões de reclamações? Eu não tive muitas boas experiências na salinha, né? Tanto que eu fui embora. Mas esse dia valeu a pena. Teve um dia que, não sei se foi Mateus que faltou, se foi Bruna. Alguém faltou do 8 e 10, eu tive que ficar com as duas turmas. Meu amigo, esse dia foi pau. Aí eu tive que dar aula para umas quase 20 crianças. Aí eu cheguei no assunto de sofrimento, eu não lembro como, falando sobre sofrimento e tal. Eu perguntei às crianças: vocês estariam dispostos a sofrer por Jesus Cristo? Aí uma menina, devia ter uns 10 anos, ela pegou e deu um grito: eu não, tio. Eu não. Aí eu cheguei para ela e perguntei: por quê? Ela fez: oxe, eu vou lá sofrer por causa de Deus? Fiquei olhando assim para ela. Não deu nem 5 segundos. Sofia se levantou, apontou o dedo para ela e fez: Jesus sofreu bem mais por você. Vou ficar olhando aquilo ali. Meu irmão, Jesus Cristo é realmente valioso. A verdade é que eu e você devemos estar sim dispostos a sofrer por causa de Cristo. Porque na cruz do Calvário Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Ele foi castigado por Deus, desamparado por Ele, por causa de nossas transgressões. Foi transpassado pelas mesmas por amor de nós.
Jesus Cristo sofreu tanto na cruz do Calvário. Por que você não sofreria por Ele? Porque nós não sofreríamos por Ele? Não seria o Cordeiro digno de receber toda a recompensa por seu sacrifício? Meus irmãos, Jesus Cristo é sim valioso. Não tenham dúvidas acerca de seu valor, e sim vivam para Ele. Vivam para Ele em meio ao sofrimento, em meio ao pouco. Vivam para Ele em meio às adversidades, crendo que sim, Ele é muito mais valioso do que você, do que a sua própria vida. Jesus Cristo é sim muito valioso, Ele é lucro. Ele é lucro na vida, e Ele é lucro na morte. Louvado seja Deus por isso. E não se esqueçam da nossa identidade, da sua cidadania. Você não nasceu para construir impérios aqui, para resumir toda a sua vida, configurar toda a sua vida ao aqui. Mas um dia eu e você estaremos com o nosso amado. Como Paulo disse em Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se resume só ao aqui, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. A nossa vida não se resume só ao aqui. Um dia, finalmente, nós chegaremos no lar. Um dia nós não mais vamos sofrer. Não sofreremos mais oposição. Não sofreremos diante das adversidades. Mas para a glória de Deus, descansaremos para sempre. Por causa de Cristo. Você é um cidadão celestial. Isso deve significar muito para nós. Nas Crônicas de Nárnia, na viagem do peregrino da Alvorada, o ratinho, Rip Ship, todos devem conhecer ele. A caminho do país de Aslan, ao se deparar com um grande leão, e ao descer do bote, ele olha para Aslan, glorioso, belo, com a permissão do leão para entrar no paraíso. Ele tira a sua espada e diz: eu não preciso mais dela. Meu irmão, um dia nós não vamos mais sofrer, para a glória de Deus. Nós desfrutaremos de eterna bonança. Graças a Deus por isso. Vocês percebem? Cristo é sim lucro. Cristo é lucro. Viva para Cristo. E se você tiver de morrer, morra alegre, meu irmão. A morte não nos separará de nosso amado, antes nos ligará a Ele para sempre. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és muito mais valioso do que nós ou a nossa própria vida, Senhor. Tu és realmente um glorioso tesouro, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, porque em meio a tantas falhas, Senhor, nós somos tão ruins, Senhor. Temos tantos defeitos, Senhor. Mas na cruz do Calvário, Teu Filho se entregou por nós, tendo consciência de todos eles, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque se a nossa salvação dependesse de nós, estaríamos agora mesmo no inferno, Senhor. Deus, muito obrigado por causa do Cordeiro de Deus, Senhor. Deus, nos perdoa porque não damos o real valor a Ele, Senhor, o valor que Ele merece. Não o glorificamos adequadamente, Senhor. Deus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Deus. Deus, nós Te pedimos, Senhor, derrama um avivamento, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, Senhor. Sobre a igreja do Brasil, a igreja no mundo, Deus. Deus, a verdade é que nós precisamos de Jesus Cristo, Senhor. Deus, nós não precisamos dEle para sermos salvos, mas precisamos dEle para sempre, Senhor.
Ó Deus, abre os nossos olhos para a sua glória, Senhor. Abre os nossos olhos para o valor que há nele. Cristo é lucro, Senhor. Cristo é lucro na bonança. Cristo é lucro na desgraça, Senhor. Cristo é lucro em todo o tempo. Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque Tu usa alguém tão limitado quanto eu, Senhor, para pregar essa mensagem. Deus, eu não venho aqui tendo consciência que eu sou bom, Senhor, que eu sou o melhor no que faço, de que falo melhor do que todos, não, Senhor. Mas eu venho na consciência de que Cristo é lucro, Senhor. Eu venho maravilhado diante do Teu Evangelho, Senhor. Que assim seja com os meus irmãos, Senhor. Ó Deus, leva os nossos corações a Ti, Senhor. Desperta-nos para mais oração, Senhor. Ó Deus, como podemos ter a Cristo como prioridade, Senhor, se não amamos estar de joelhos diante de Ti, Senhor? Como amamos, Senhor, a Cristo Jesus, se não nos maravilhamos diante da Sua palavra, Senhor? Ó Deus, desperta-nos, por favor, Senhor. Abre os nossos olhos para que enxerguemos a Tua glória, Senhor. Por favor, Deus, grave a eternidade em nossos olhos, Senhor. Um dia não mais sofreremos, Pai. Um dia não mais estaremos distantes de Ti, que é o pior, Senhor. Mas obrigado, porque um dia estaremos contigo eternamente, Senhor. Ó Deus, alegra os nossos corações diante disso. Cristo é lucro, Senhor. Obrigado porque Tu nos dá o privilégio de viver para Ele e morrermos para Ele, Deus. Ó Deus, desperta-nos, Pai, por favor, enche-nos de amor por Cristo Jesus, Senhor. Que não nos cansemos de pedir isso, nos dê paixão por Ele, Senhor. Santo desejo. Que as nossas amizades, os nossos relacionamentos, Pai, os nossos momentos, compromissos, tarefas girem em torno de Cristo, Senhor. Por favor, ó Deus. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu tenho infinitos, Deus. Tu sabes, Senhor, eu sei também, Pai, eu sou miserável. Mas Deus, muito obrigado, porque o Deus da minha salvação é fiel, Senhor. Deus é fiel para conosco, Senhor. Muito obrigado por isso. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, por favor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que saiamos daqui desejando a eternidade, Senhor. Desejando a Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, por favor, muito obrigado por essa igreja, Deus. Muito obrigado por esta reunião, Senhor. E que Tu continue a falar aos nossos corações através das canções, Pai. Muito obrigado, Deus, porque Jesus Cristo é lucro. Amém, Senhor. Amém. É